meu nome é Márcia, eu sou artesã do Ateliê Fofuras Handmade e eu vou ensinar a fazer hoje a base do mobile para nós pendurarmos os nossos bichinhos, o que a gente produzir. É uma base bem coringa, que tá para fazer bastante coisa e tá bem na moda, né? Ela é de nuvenzinha. Nós vamos usar essa técnica aqui, que é a cartonagem. Esse daqui eu fiz utilizando o papelão Paraná e o soft. Ele fica bem delicadinho, fica bem fofinho também. O toque dele é bem fofinho, dá pra fazer sim. Mas hoje eu vou utilizar um tecido mesmo, esse tecidinho aqui. Então, pra gente fazer, nós vamos precisar do molde, que lá vai estar disponível assim, lá no blog. Vocês podem entrar no link aqui abaixo do vídeo, que vai ter o molde lá disponível, gratuito. Ele vem assim, lá tá assim, vocês vão unir, e tem tanto a parte superior quanto a parte inferior, a marcação certinha da abertura aqui, tudo certinho. Só imprimir em folha A4 e colar em um papel mais duro para ficar mais fácil de riscar. Tomara que vocês usem bastante. É uma forma de facilitar, porque não é em todo lugar que a gente encontra base para móvel, né? Nós vamos precisar do molde, né? E nós vamos posicionar o molde. Vamos no papelão Paraná. Esse papelão Paraná é bem fininho, ele é mais ou menos 1,5 mm de espessura e ele tem que ser fininho, que nós vamos cortar com a tesoura. Então, porque esses cortes aqui, para serem feitos no estilete, daria muito trabalho, né? E o intuito aqui é facilitar, não dificultar. Aqui eu já fiz o risco, vou fazer o corte. E a gente corta tirando o excesso da caneta. E nós vamos fazer todo o corte. Eu já fiz todo o corte. E vou pegar o meu estilete. Pode ser qualquer um estilete. Esse aqui é daquelas lojinhas da China mesmo. Que era antigamente R$1,99, que já não é mais. E uma régua de metal. E a gente posiciona aqui. Aqui é legal porque fica bem retinho, né? Mas se você não tiver, pode fazer na tesoura mesmo. Aí tira por dentro do risco em vez de tirar. Tira por dentro em vez de tirar por fora do risco, para não correr o risco de ficar muito grande o buraco, e vai ficar assim. E dá pra ver aqui, né, que ele é todo meio marronzinho, amareladinho, mas aqui nós temos partes que estão brancas. Aqui eu fiz um processo nesses dois eu fiz um processo que eu chamo de laminação do papelão, que eu peguei uma folha de sulfite, folha comum assim de sulfite, e aqui é a hora que a gente vai precisar de um rolinho ou de uma esponjinha, se a gente não tiver o rolinho, mas o rolinho é bem baratinho e ajuda bastante. E nós vamos, aqui eu tô utilizando a cola PVA extra da Tech Bond, vou carregar um pouco mais aqui, e aí
Nós vamos passar a cola, não precisa ser muito excesso de cola, porque essa cola cola bem. E aqui, qual que é a função desse papel? Porque se a gente for usar um tecido branco, né, o nosso papel é amarelo, ele vai amarelar o nosso tecido. Se aqui o papel fosse mais grosso, a gente recortaria com uma margem legal e viraria aqui o nosso papel. Como ele é bem fininho, ele não vai fazer aqui, não vai fazer muita diferença no nosso tecido, não vai marcar o tecido. Então, eu vou cortar rente, eu vou fazer esse mesmo processo com a outra base quando eu achar. Achei. Então, eu vou cortar aqui, marquei. Também vou cortar aqui, são 3 milímetros aproximadamente, aqui, que é a soma dos dois, mais o tecido, né? Ele tem 1,2, 1,3 mais ou menos, 1,5. Com o tecido vai ficar mais ou menos 3 milímetros. E aqui é o espaço que eu deixei. E aí, nós vamos destacar aqui. Essa parte. E aí, vamos pegar o nosso sulfite. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que depois que a gente colar o sulfite, a gente vira ele aqui ao contrário e com uma espátula ou um cartão de crédito daqueles velhos. Também dá para usar aquela parte do amaciante, corta ela e aquele vidro de amaciante mole. Aí esticar, porque eu demorei a esticar, ficou umas ruguinhas aqui. Não sei se tá dando pra ver. Esqueci de esticar. Nós vamos carregar o nosso pincel aqui. Vamos passar bem aqui. E vamos posicionar, abrindo bem aqui, virando e abrindo, esticando bem desse lado também. Aí fica bem esticadinho. Dá até quase pra ver as curvinhas da nuvenzinha. E vou recortar. Aqui eu vou recortar rente. Igual eu falei pra vocês, se for fosse um papelão mais grosso, por exemplo, eu faço capinhas para caderneta de vacinação, eu não recorto. Rente, eu viro todo o papel porque dá diferença na cor do tecido. E vamos recortar os dois e vamos pro próximo passo. E aqui eu tenho as 4 partes cortadas e laminadas de um lado só, não precisa ser dos dois. 2 em cima. Meu corte tá perfeito. 2 em cima e duas pra parte de baixo. Aí vocês cuidem pra ficar certinho
o sentido certinho, os risquinhos iguaizinho, pra encaixar bonitinho, né? Porque aqui o meu, por exemplo, não vai encaixar. Fazer os cortes dos lados certo, por exemplo, os dois do lado que você riscou, fica pra dentro. Os dois lados que você riscou, ó, risquinho da caneta. Aqui o sinalzinho da caneta, fica pra dentro. E os que não foram riscados pra fora. Por que a gente tem esses cortezinhos aqui? Lógico, né? Porque nós vamos encaixar. Vamos fazer o encaixe aqui. E a próxima etapa agora é mais cola. Nós vamos pegar o tecido que a gente escolheu, que aqui é esse daqui. Vamos posicionar ele do lado avesso. Vamos tirar qualquer tipo de cisco, de coisa que tiver aqui nele. E vamos passar cola no lado que nós laminamos e vamos colar. Colar. Então, vamos lá com mais um pouquinho da nossa cola. Vamos pôr aqui na nossa bandejinha. Vamos carregar bem o rolinho. E aí, nós vamos pegar uma base aqui, que eu tenho esse... que era de um jogo de jantar, mas eu utilizo pra... E eu vou aqui passar a cola bem certinho, bem direitinho. E vou colar, observando sempre o sentido do tecido. E vamos deixar uma margenzinha de um pro outro. E aí, eu vou virar aqui e vou esticar. Pode ser com a mão, cuidando pra mão não tá suja. Se tiver algum lugar muito enrugadinho, espátulazinha, dá uma esticadinha. E olha como fica bem marcadinha a nuvem. Aí nós vamos posicionar a outra nuvem do mesmo jeito. Vamos puxar aqui a nossa base para nós não sujarmos a nossa base. Vamos carregar bem o rolinho e vamos... E essa cola da Take Bond, ela é bacana. Eu gostei dela porque ela não é tão grossa, ela não seca tão rápido. Dá tempo da gente trabalhar. Vamos dar uma distância aqui. Vamos aproveitar bem o tecido, mas vamos dar uma distancinha ali, porque ela não seca com tanta rapidez. Dá tempo da gente alisar bem. Porque tem umas colas aí no mercado, inclusive umas bem conhecidas. Elas são bem grossinhas. São boas, são ótimas, mas o problema é justamente esse. Opa, bati aqui. Que antes de você colar a sua peça, ela já tá seca. Você tem que carregar com mais cola. Então, essa daqui é mais econômica. Alisa bem. E aí, vira do outro lado e... porque ficam as ruguinhas. E fica feio se ficar enrugado. Lembrando, gente, que a cola a gente vai passar nessa parte branca que a gente colou o papel.
Aí vamos passar bem direitinho em todos os cantinhos, todos os lugares, porque o lugar que fica sem a cola não fica bonitinho, não. Realizando bem. Aqui eu fiz com o tecido inteiro para adiantar, né? Mas não precisa ser com o tecido inteiro, não. E aí, nós vamos recortar. E aqui, para recorte, a minha tesoura é outra. Porque se a gente corta papel e corta tecido com a mesma tesoura, o fio da tesoura acaba. E aqui, nós vamos cortar assim, perto, mas um perto longe. E nós vamos fazer esse recorte todinho, tá, gente? Vamos adiantar aqui, né? Eu tô com a minha peça toda recortada. Tava gravando de cabeça pra baixo. E aqui eu vou dar piques. Não até chegar lá no final. E o que eu vou fazer? Eu vou passar cola e virar. E aqui é a hora que a gente vai precisar daquela base de novo. E aqui no meio aqui, nós vamos retirar aqui o excesso. Do tecido. E assim você pode passar uma colinha de leve para não desfiar. Podia ter passado com o pincel aqui por dentro. E aí a gente vai aqui você pode passar com um pincelzinho, porque meu pincel no momento não está aqui, que eu levei para lavar. E aí você pode ir virando com a mão. Aqui eu cortei mais rente para isso aqui, para não precisar, porque olha, quando a gente corta maior, precisa você ficar dando piques. Então, o ideal é você cortar não tão perto, mas não tão longe. Mais ou menos uns 3, 4 milímetros de distância. Porque aí dá certinho pra você ir virando sem precisar ficar dando piques. E também não faz muito volume de tecido na sua borda. E nós vamos fazer esse processo todo aqui tudo em redor. E quando terminar, eu volto.
Já tô aqui no último. E a dica é o seguinte, aqui no cantinho, dá uma forçadinha com o dedo, empurradinha pra dentro, pra encaixar bem, pra não ficar desfiando. E aí, pode coisar com a mão, ou então com a espátula, forçar um pouquinho, porque dependendo do tecido, quando ele não é 100% algodão, ele é mais difícil de colar. E ele fica voltando. E aqui, como ele já foi cortado pequenininho, a tendência dele é resistir um pouco mais. Mas fica bem coladinho, todo coladinho, todo. E é bem rentezinho, bem rente, bem aí. Dá uma forçadinha assim, cantinho com o dedo, que ele vai belezinha. Aí eu tô aqui com todas as partes. Todas as partes de baixo, coladinha, e todas as partes de cima. Então, quando eu projetei essa nuvenzinha aqui no meu pensamento, eu pensei no seguinte, em colocar o elefantinho direto aqui dentro, né, já pendurado. Só porque dá pra fazer assim, mas eu pensando numa forma mais prática, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Nós podemos colocar uma argolinha, fazer argolinhas de... Aqui eu tô usando fio encerado. Então, eu vou fazer algumas argolinhas aqui, cortar vários. E aí, 2, 3, 4. 5, eu vou cortar 6 argolinhas. Vocês coloquem do tamanho que vocês acharem melhor. E aí, eu pensei no seguinte, em colocar uma aqui, centralizada. E a gente vai usar aqui pra colar mais rápido e pra ficar um pouco mais seguro, a cola de silicone. E aí, vou vir aqui, posiciono. Posso pôr um pedaço de papel. Pra ajudar aqui, um pedacinho de papel mesmo, papel sulfite, pra ajudar a segurar. E vou pôr aqui também 2 argolinhas. Pôr aqui. Se a pessoa preferir, se você que estiver fazendo preferir, nessa posição aqui, você pode posicionar o acessório que você vai, penduricalhozinho que você vai pendurar. E nós vamos fazer isso aqui nos dois. Nos dois ladinhos. Nesse lado, que é o de baixo, já tá. Será que tá no centro? Você mede bem
Centraliza bem, pra não ficar torto na hora de pendurar. Acho que tá bem, bem no centrinho. Esse aqui tá pronto. E nós vamos fazer nesse outro aqui, aqui embaixo. Aqui, se a gente quiser... Opa, aqui embaixo, se a gente quiser pendurar mais alguma coisa centralizada aqui. E aqui dos lados, normal. Se a gente fosse fazer com os elefantinhos, por exemplo, já fixar eles aqui, era só medir aqui no local, o tamanho certinho que a gente queria que eles ficassem, e já posicionar eles aqui. Mas eu vou fazer do jeito assim, com a argolinha. Vamos lá. Marca aqui o meio, que eu tô marcando nos olhos. O olho mesmo. No olho. Que colou meu dedo. E aí... fecho aqui. Posiciono e... colo. Aqui do mesmo jeito. E aqui também. O papel é só para dar uma segurança. Segurança maior. E aí nós vamos posicionar elas aqui com cola, 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 cola. E aqui não pode economizar na cola, porque se a gente economiza na cola, pode ser que nosso trabalho não cola. Se você não tiver o rolinho, você pode fazer com um pincel, qualquer pincel, não tem especificação de pincel, não. E aí, vamos posicionar aqui certinho. Todo mundo juntinho, bonitinho. E aí, a gente vem aqui com a nossa fita e se tiver com muita pressa de que cole, pode passar cola de silicone nos cantinhos, nas beiradinhas, e passar cola branca só dentro.
Essa nuvenzinha aqui fica legal também para aquelas nuvenzinhas que estão usando agora de chuva, de gotas, de corações. Acho que fica bem bacana. Aqui nós estamos usando a fita crepe até aqui hoje também, viu, gente? Ela é bem bacana, cola bem. Tem como você puxar, tem uma certa resistência. E aí nós vamos vamos fazer esse processo aqui com as duas, com os dois lados, aqui do mesmo jeito. A cola que eu falei aqui pra vocês, para colar mais rápido, passa a cola aqui de silicone aqui nas beiradas. Vamos fazer esse processo. Vou passar cola aqui no meio. Eu tô aplicando direto aqui por causa da pressa, que é inimiga da perfeição. Mas quando você for fazer, e também porque essa peça aqui não é para vender, é só mostruário, né? Quando a gente vai fazer, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, de capricho. E quando eu disse passar no cola de silicone assim nas beiradas aqui, ó. Não muito na beiradinha, porque ela sobe um pouquinho. E vai passando cola de silicone em tudo. Colou meu dedo. E aí sebo nas canelas. Vamos, mesmo processo de fita crepe. O sentido da fita crepe aqui é você dar uma puxadinha, porque senão vai estar gastando fita crepe à toa, né? Se você tiver prendedor também, prendedor de roupa, aqueles prendedores de roupa, aí a gente vai primeiro nos pontinhos mais... Café aqui ficou bem curtinho, mais estratégicos, e fixa bem, porque aí a cola já vai secando no lugar certinho. Cuidem pra não fazer muito na beiradinha. Esse daqui, por exemplo, ficou muito na beiradinha. Cortei muito na beiradinha, né? E aí, deixa secar num lugar reto, posiciona alguma coisa aqui em cima, deixa de um dia. E aí ficou, aqui eu já tirei as fitas e já encaixei. Ele entrou bem justinho, aí tá as peças, as duas peças. Ó. Fica bem coladinho, aqui não encaixou direito. A gente cortando bem certinho e cuidando pra ficar dos lados certinho, ele vai ficar bem bacana. E aí, ficou aqui as nossas argolinhas, e aí a gente vai encaixar. E ela entra
direitinho até aqui o finalzinho. E aí, se não ficar muito arrochadinho, muito acolchadinho, a gente ainda tem a opção de colar. Pode vir com a cola de silicone, passa a cola de silicone aqui e firma ela aqui. Lembrando que a gente tá usando aqui essa cola. E aí firma, espera um pouquinho até secar e faz o mesmo processo do outro lado. E embaixo também, se vê a necessidade de colocar, pode colocar. Aqui eu não acho que tenha necessidade. E ela fica bacana, ó. E aí, nós vamos fazer agora é medir o tamanho que a gente quer, aonde que a gente quer o nosso mobile. Cada quadradinho desse aqui tem 5 centímetros, então eu vou querer com 15. Então a marquinha é aqui. Eu venho aqui e vou colocar, eu vou amarrar. Dou uns 2 nozinhos, bem fechadinho. Lembrando que a gente já poderia ter posicionado, se a gente quisesse posicionar ele antes, né? E aqui a gente poderia ter. E nós vamos fazer esse processo do outro lado aqui. A mesma coisa, vamos medir 15 centímetros. O 15 daqui, dobrar aqui. Vamos pôr do lado oposto. Então, se a gente colocou desse lado, o lado oposto é esse. E aí, a gente encaixa aqui. Dá 2 nozinhos. Corta aqui. E a gente pode colocar pérola. Aqui ficaria legal a gente fazer... Vou pegar uma pérola que eu tenho aqui. Mas como pérolas, miçanga dá cor pra menino, né? E aqui eu vou enfiar aqui, deixar ela pra baixo. E aí eu vou medir, em vez de 15, eu vou medir só... Deixa eu ver, vou medir, ver se eu consigo medir 15, 17, 18 centímetros. Vou medir 18 centímetros aqui, vou posicionar aqui. E aí, eu vou dar outro nozinho, pra ficar bem firme. E aí a gente pode, deixa eu ver se passa, passar a pérola aqui e esconder o nozinho com a pérola. Como é que a gente faz? Aí que no caso colocaria uma pérola que combina, né? Porque essa aqui nada a ver com meninos. E aí, só cortar. E aí o acabamento aqui fica perfeito, não dá pra ver o nozinho. E vamos colocar do lado de cá também. O elefantinho do outro lado. Lembrando que a gente colocou 18. 18. Então, é aqui, dobro. E vamos passar a pérola. Pérola do que passar.
Passamos a pérola. A gente vem aqui, 18, foi aqui que eu marquei, né? Peraí, vou marcar de novo. E aí, passa aqui. E vem aqui, dá um nozinho. Outro nozinho por segurança. Passa as duas pontinhas dentro da pérola. Pô, cola de silicone. E aqui é bom ter uma cola de silicone de qualidade, que senão vira uma linheira. E aí, vamos esconder o nosso nozinho. Força um pouquinho aqui, não muito. Só até entrar o nozinho e pronto. E aí, corta o excesso aqui. E no meio, nós vamos pôr o nosso balãozinho aqui no meio. Nesse arco que nós deixamos aqui no meio pra baixo. E aqui nós vamos deixar ele da medida que a gente quiser, né? Primeiro a gente passa a pérola. Medida que vocês acharem melhor. É bom medir de menos de 20 centímetros, porque a maioria do mobile fica muito próximo ao... Ficar muito próximo ao bercinho, pode ser que o bebê pegue, né? E como não recomendo que criança fique pegando, não. E aí, cortar aqui maiorzinho. Puxar a pérola aqui pra cima. Passando ali dentro. Vamos pôr nossa cola de silicone aqui. E... Eita. Pronto. E ficou pronto o nosso móvel. E aí, pronto o nosso móvel.